Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras. E hoje daremos sequência às nossas meditações e aprofundamento na armadura do cristão. Nós falamos sobre o 20, sobre o Siga-me e sobre o ID, foi o nosso último encontro. E agora precisamos entender que no ID tem um caminho muito tortuoso, né? Não é simplesmente ir pregar o evangelho, né? Paulo ele fala que a nossa carne, a nossa batalha não é contra a carne, né? Mas principados e potestades. E hoje nós vamos entender como você poderá guerrear, né, as suas batalhas, como você permanece. Porque no vinde, Jesus te recebe da forma que você está. Ele te cura, ele te purifica, ele te prepara para o siga-me. E no siga-me, você tem que entender que é um processo de reconstrução, de aprimoramento. Precisamos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o nosso mestre. E a partir desse momento, né, lá em Mateus 28:18, que Jesus ele fala sobre ensinar aquilo que você aprendeu. E esse ID é onde nós estamos entrando agora nesse processo. E nós vamos ler Efésios a partir do versículo 10 ao 20. No título da mensagem diz assim: A batalha contra o mal. Então, o próprio Jesus, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E é esse bom ânimo que eu quero trazer para vocês. Efésios 6:10. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, que a palavra me seja dada para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente, como me convém falar. O objetivo hoje é mostrar que a armadura de Deus, ele não é um ornamento, e sim disciplina espiritual diária para permanecer de pé e avançar. Então, no conteúdo aqui, nós temos um imperativo, né? Logo no início, um imperativo central que fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Paulo ele quer dizer que a gente não vai conseguir sozinho. Não dá para ir sozinho. Então, a nossa força está no Senhor.
e no seu poder. Então a gente entende que não é com a força dos nossos braços que nós vamos conseguir vencer qualquer batalha. E precisamos entender que a finalidade dessa armadura, dessa passagem que Paulo traz, né, para a igreja de Efésios, é o permanecer. Então, no nosso devocional diário, a gente fala, né? Tem um pilar que é o último pilar, que é o permanecer, que é o mais difícil, que é a continuidade, é não cair. E aqui, Paulo nos dá essa armadura. E precisamos também entender que o enfoque é do conflito, não é contra a pessoa. Então, a nossa batalha não é contra a pessoa. E quando você entende isso, o jogo muda. Porque o inimigo, ele usa as pessoas mais fracas para te atingir. Então, você não ataca a pessoa em si, você ataca a influência do maligno. E quando você começa a enxergar desta forma, que a nossa batalha é contra as ciladas, né, do diabo, é contra esses poderes espirituais, o jogo começa a lutar, porque você vai entender contra quem você está lutando. Então não é contra pessoas. Então aqui Paulo também continua. Então falamos de conteúdo. Tomai toda a armadura. E aí, não é algumas partes. Ah, eu não preciso do capacete, eu não preciso da couraça, eu preciso só da espada. Não. Tomai toda a armadura. E aqui a gente vai ter as 6 partes da armadura. Primeira parte, o cinto da verdade. É aquele que firma tudo. Couraça da justiça, aquela que protege o coração. E a Bíblia diz, né, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, a couraça da justiça é aquela que protege o coração. 3, sandálias do Evangelho da Paz. Essas sandálias do Evangelho da Paz é para você entender a prontidão para o caminho. Que o Evangelho é sobre caminhar, é sobre seguir, é sobre estar em movimento. E o que te dá esse movimento é o Evangelho. Então, todo movimento que você precisa se encontra no Evangelho. Escudo da fé. Esse escudo da fé é para você se proteger e apagar os dardos inflamados do inimigo. Então, aquelas setas, né? As setas, os dardos, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos com intenções negativas, você utiliza o dardo da fé para que não te atinja, né? Na verdade, o escudo da fé. O capacete da salvação é aquele capacete que guarda a sua mente e a sua identidade em Cristo Jesus, para que a sua mente ela não seja atacada e que a sua identidade não seja corrompida. E por último, a espada do Espírito, que é a palavra. Aqui é a nossa espada. É na palavra que nós aplicamos no momento. Então, as reflexões dessa passagem é ficar firme, que significa permanecer antes de atacar. Então, não é o quanto que você bate, é o quanto que você aguenta apanhar. Então, é o quanto que você aguenta permanecer, mesmo nas dificuldades, mesmo na necessidade, é permanecer para atacar. Então, aqui é uma reflexão importantíssima para a gente. Segundo, no Senhor. Então, precisamos permanecer no Senhor, para que possamos entender que não somos autossuficientes. Aqui é a virada de chave. E toda a armadura e não escolher peças e sim o conjunto. Então, no contexto geral, para a gente entender aqui, a carta dos Efésios, ela do início, né, ela traz aquela visão cósmica de Cristo, da igreja única, como um corpo, os gentios e os judeus. Então, Paulo traz essa visão de Jesus
e traz essa visão de unidade, todo mundo em uma única igreja. Também ele traz, lá no capítulo 4 as vestes novas, uma nova humanidade, uma nova criatura com vestes novas, com casa, trabalho e comunidade transformados. Então, Paulo vem trazendo esse, essa ideia para os Efésios. E Paulo escreve da prisão. E é aqui que é muito importante. Paulo, mesmo em tribulação, ele traz essa mensagem do Evangelho de Jesus para eles. Então, ele escreve como embaixador das cadeias. Mas ele pede o quê? Olha que importante. Ele pede ousadia e não fuga. Ele pede para permanecer com ousadia. Que eu possa, aqui, ó, versículo 19, que eu possa abrir a minha boca ousadamente. Mas não é para ele somente ser ousado. Olha o que diz o 19. Para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então, a nossa guerra, a nossa batalha, o nosso poder, o nosso foco tem que ser para o Evangelho ser conhecido. E olha que legal, Paulo ele traz uma imagem militar. Por quê? Porque o soldado romano era familiar. Então, Paulo ele traz essa metáfora de batalha espiritual. Então, o contexto da história é para que as pessoas entendessem como que era essa batalha. Então, essa imagem militar era muito normal, muito comum. E o mais interessante é que Paulo ele traz algumas palavras que estão lá no Antigo Testamento. E aqui, quando eu estava meditando, que minha cabeça pensou, por quê? Lá em Isaías 11:5 fala que o próprio Senhor veste essa armadura. E em Isaías 59 fala que o Senhor também tem a couraça da justiça e o capacete da salvação. Então, em Isaías, a gente encontra o cinto da fidelidade, que é a verdade, né? A armadura, e no Isaías 57 a gente consegue encontrar essas couraças da justiça e o capacete da salvação. Então, Paulo ele traz elementos do Antigo Testamento para aquela região que já conhecia também algumas coisas para fazer essa conexão. E hoje, como que a gente faz essa conexão com o que a gente vem falando durante essas semanas? Como a gente consegue fazer essa integração com nossos últimos assuntos? Com os pilares anteriores, nós vimos o vinde. Vinde, que era o descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso. E qual que é a ênfase aqui? É aprender o coração de Jesus. Então, quando você vem até Jesus, nesse primeiro passo, você aprende com ele a ser manso e humilde de coração. E essa peça corresponde o quê? O cinto da verdade, que acolhe a verdade sobre Deus e sobre mim e o fim dos fardos falsos. Nesse momento, o cinto da verdade é quando Jesus ele pega o seu fardo, que é leve, e entrega para você. Então, esse cinto da verdade é onde você vai encontrar essa verdade em Deus. Segundo, o pilar que nós trabalhamos, o siga-me, que é sobre a formação do processo. Qual que é a ênfase aqui nessa formação do processo, nessa fase 2? Renúncia e obediência. Porque quando você está caminhando com Cristo, você tem que negar a si mesmo, lembra? Nega a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz, obediência para seguir Jesus. Então aqui corresponde à peça da couraça da justiça, que é uma vida correta e protege o coração. Então aqui nesse processo é para você endireitar a sua vida e proteger seu coração. Terceiro pilar que nós vimos, o ID.
que é sobre missão, que a ênfase é no movimento do cotidiano, né? Que a vida acontece no ordinário, no dia a dia, onde que está a ferramenta aqui, a peça Sandálias do Evangelho, que é onde inter... é a prontidão para levar a paz. Ele está em movimento e em prontidão para levar essa paz. E agora a gente vai falar um pouco sobre o permanecer, a identidade, proclamar a independência. O permanecer, nós já falamos sobre isso também, que é uma fé ativa. Essa fé ativa é aquela fé que move as montanhas, né? Jesus ele sempre fala: a sua fé te curou, vai pela sua fé. E temos o escudo da fé, que é aquela que intercepta os ataques enquanto estamos no caminho. Então, o próprio Tiago fala, né? Fé sem obras é uma fé morta. Então, a fé é aquele escudo que te protege enquanto você vai fazendo as obras no caminho. E esse escudo é muito importante. A identidade sobre ser um filho seguro, saber quem és tu em Cristo Jesus, onde a gente utiliza a peça, o capacete da salvação. É a mente guiada, guardada no que Cristo já fez. Em Cristo somos mais que vencedores. Então, no caminho, o que não podemos perder é essa identidade em Cristo. E proclamar a palavra viva. A Bíblia é viva, é mais atual que o jornal de amanhã, onde nós temos a espada do Espírito, que é a palavra, o evangelho, a proclamação, que é a palavra aplicada para discernir e responder. E temos a dependência, que é uma parte importantíssima de entender que precisamos orar sem cessar, o que Paulo fala no versículo 18, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Então, essa oração constante é a oração no Espírito, para que exista essa atmosfera onde tudo acontece. E precisamos de outras conexões. Lá em Tiago, fala que resistir ao diabo, ele fugirá de você. Então, é resistir, é permanecer e não sobrefugir, né? A luta existe, a batalha existe, mas a nossa permanência está em batalhar, em atacar. E precisamos entender que existe os dardos do inimigo e existe a nossa permanência. Então, o que que acontece? Um dardo comum que o inimigo nos ataca. Primeiro, culpa e acusação. Então, isso está lá no Apocalipse, né? Apocalipse 12, que vem a origem do acusador. E qual que é a peça que corresponde a esse dardo, culpa e acusação? Couraça da justiça. E como que funciona? Justiça de Cristo imputada, mais prática justa. Então, a justiça de Cristo em nós já nos livra de qualquer culpa e acusação. Outro dardo, mentiras e sofismas. O que que seria isso? Vem da origem do mundo, da carne. Qual que a gente usa aqui? Couraça, o cinto da verdade, mais a espada. Então, quando vem essa mentira, a gente trabalha com a verdade e a palavra. A verdade firma e a rema que desfaz essa mentira. Então, a palavra que desfaz qualquer dardo do inimigo. Medo e ansiedade. O inimigo, ele nos seta com esse medo, com essa ansiedade, e falando que não vai dar certo. E essa origem é uma origem muito da carne. Então, aqui nós usamos o capacete mais o escudo da fé, para que a nossa confiança e a nossa identidade interceptam e reorientem, para que a gente possa nos reorientar, permanecer no caminho e interceptar. Então, com o escudo da fé, a gente não deixa que isso nos ataque. Outra coisa que acontece muito, desânimo no caminho.
O inimigo, ele nos entrega, ele nos maceta com muito desânimo. Aí você pensa assim, isso não é meu. Então é o inimigo toda hora querendo te desanimar, te fazer desistir. São ataques persistentes. Aqui é o momento onde você traz as sandálias da paz, as sandálias do evangelho, que traz paz e prontidão para seguir. Então tá desanimado? Evangelho, prontidão para seguir o caminho. E isolamento e esgotamento. Por muitas vezes nós estamos ou nós nos sentimos isolados, que ninguém está conosco, ou esgotado. E isso é uma sutileza que o inimigo nos traz. Uma pequena sutileza. Só que o que que a gente tem que fazer? Oração no Espírito, com comunhão, intercessão e reabastecimento, para que a gente possa permanecer. E precisamos também entender que o inimigo é o pai da mentira. E o pai da mentira, ele nos ataca em todo momento. E por muitas vezes você vai receber ao longo da sua jornada alguma das mentiras. E a primeira diz assim: você não mudou. E aí a gente tem que ir lá em 2 Coríntios 5:17 e usa essa rema contra a mentira, que diz: em Cristo sou uma nova criação. E as pessoas, por muitas vezes, elas podem achar que você não mudou, mas em Cristo você é uma nova criatura. Segunda mentira que pode vir até você: Deus te abandonou. Mateus 28:20. Ele está comigo para sempre. E o Senhor fala, né? Estarei contigo todos os dias. Então, Deus, ele não nos abandona. Não aceite interiorizar ou receber essa mentira. Outra mentira que ataca você incessantemente. Vai dar errado. Então, por muitas vezes, o inimigo vai com os dardos inflamáveis na sua mente. Vai dar errado, vai dar errado. E aí você vai para Romanos 8:28, que diz: tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com a sua justiça. Então, independente do que aconteça, tudo opera para o bem daqueles que amam. Então, se você está no caminho, se você de fato ama Deus, anda com a justiça dele, Deus coopera para o bem. Então, vai dar certo. Você não consegue. E que você não consegue, a gente vai lá para Filipenses, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente tem que entender que tem muita conexão agora com essa carta dos Efésios. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós não conseguimos por si só. Em Cristo, em Deus, nós somos fortalecidos. Então nós conseguimos fazer isso. E por muitas vezes nós nos deixamos, né, levar pela, pelo dia a dia, pela rapidez, e precisamos colocar um checklist de prontidão. Esse checklist ele é muito importante de ser aplicado para que a gente possa, de manhã, assim que a gente acorda, já vestir essa armadura. E aconselhamento, né? 1 minutinho para cada armadura. Vai lendo essa palavra logo de manhã e fala sobre o capacete, sobre o cinto. Então, em cada minuto, você vai se revestindo do poder e vai entendendo qual que é a importância de cada peça nessa armadura. E durante o dia, durante o processo do seu dia, entenda o que está acontecendo.
Se está vindo algum dardo inflamado, está vindo alguma coisa, levanta seu escudo. Levanta o seu escudo da fé, se proteja, se blinda, ore, peça ao Senhor para te proteger, peça ajuda, não tenta sozinho. E quando vier esses pensamentos ruins, desânimos, de desistência, reforce com o capacete da fé, né? Com o capacete da justiça, para que a sua mente não disperse. Então, o que eu quero trazer aqui é um nível maior de consciência, é um nível maior de entendimento. E quando você entende que a sua luta não é contra os principados, que o inimigo ele está ao derredor querendo te estragar, querendo te pegar, mas quando você tem essa noção, você consegue permanecer. E à noite, entenda que o Senhor te guardou e entender que Ele intercedeu por você. E precisamos entender a diferença, da mais hoje em dia, da falsa armadura das armaduras verdadeiras. No campo da identidade, né, quando a gente vai olhar campo identidade, qual que seria uma armadura falsa? Hoje que o povo acha que a sua identidade ela se encontra em performance e likes. Então as pessoas acham que elas são a partir da sua performance e a partir dos likes que ela recebe. Então, qual que é o resultado disso, dessa armadura falsa? Oscilação. Se a pessoa performa, ela vai bem, mas se a pessoa tem like, ela vai bem, mas se ela não tem nada disso, ela cai. Então, a armadura de Deus, ele nos entrega a verdadeira armadura, que é o capacete da salvação. Qual que é o resultado para blindar a sua identidade? O capacete da salvação, que é a sua mente guardada. E Paulo, lá em Romanos 12:2, ele fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas renovei-vos a sua mente a partir da transformação da sua mente. Então, a sua identidade, ela não está em performance e nem like. A sua identidade está no Senhor, que blinda a sua mente. Outra armadura falsa que o inimigo ele te fornece, né, o mundo te fornece, é a razão de viver. Qual que é a sua razão de viver? Muitas pessoas colocam a sua razão em status e controle. A minha razão está no meu status. O que que isso gera? Ansiedade. E qual que é a armadura verdadeira? O cinto da verdade. E o cinto da verdade, ele te traz alinhamento. Ele alinha a sua vida e a sua razão de viver precisa se encontrar em Cristo. Outra mentira que traz é a proteção moral. E essa proteção moral, a armadura é a aparência. E essa armadura falsa, né, de aparência de fora e não de dentro, ela gera hipocrisia, porque o que nós precisamos ter como armadura é a couraça da justiça, que nos proporciona integridade. E é isso que o Evangelho traz, sermos íntegros, alinhamento, integridade, essa mente guardada. Outra mentira no campo do caminho. O caminho, ele traz ativismo, né? Pessoas que querem ser ativistas, mas gera o quê? Esgotamento, porque não tem um propósito claro definido. E a armadura de Deus, ela te entrega as sandálias da paz, que é a missão com mansidão. Você faz a sua missão, mas com mansidão. No campo dos ataques, a armadura falsa ela traz
reações, autodefesa reativa, que traz cinismo. Então, muitas pessoas já recebem os dados inflamados, reação reativa demais, né? Autodefesa. Só que o escudo da fé, ele traz a confiança em Deus. Então, você não precisa de literalmente atacar. É confiar em Deus, permanecer para atacar com a palavra. E precisamos entender que temos que ficar firmes e não apenas lutar. Temos que permanecer para que depois do vinde, depois do sígamo e depois do it, para que possamos nos revestirmos diariamente, para permanecer e avançar. Avançar com essa estabilidade em Deus e entender que nele somos vencedores e com a armadura dele está à nossa disposição. Então, para essa semana, escolha um dos dardos ou um dardo que mais te atinge, que o inimigo tem colocado na sua vida, desânimo, indisposição. Pega esse dardo, pega duas peças da armadura, utiliza contra ele e, e ore por duas pessoas nesse ID. Alcance mais pessoas. Leve o evangelho para mais pessoas. E faça uma oração pedindo para Deus te fortalecer, para Deus te blindar, para Deus te capacitar e para Deus te proteger. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, se o Senhor deixar, né? Se ele deixar, estaremos aqui para mais um devocional, para que a gente possa nos aprofundar na palavra e que possamos levar essa palavra para o máximo de pessoas possíveis.